Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Me inspire, Senhor, para que eu possa falar tudo de acordo com a Tua santa vontade e ilumine todos aqueles que me escutarão, para que possam bem te servir e que tudo seja feito para a Tua maior glória. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E aí, leitores, tudo bem? Estavam com saudade de mim? Acho que não, né? Porque a gente volta e meia se encontra na igreja. Desculpem, então não estou conseguindo mandar vídeos com a devida regularidade, porque é aquilo, né? O trabalho secular também demanda a gente, tá? Mas a gente vai dar continuidade às nossas formações, tá ok? Mais à frente eu devo comentar com vocês que nós temos uma formação marcada agora para dezembro presencial, que será necessária a presença de todos, tá ok? Não só a nossa, mas com todos aqueles que servem na liturgia, inclusive os mestres, os coroinhas, preparando para a solenidade de fim de ano, né? Mas enfim, o que a gente vai começar a falar a partir de hoje? A gente vai começar a falar um pouco sobre as Sagradas Escrituras, tá? Em que sentido? Mais sobre os estilos literários que cada tipo de escritura tem, para que isso possa direcionar o tom de voz que a gente vai utilizar quando proclama a palavra de Deus, tá? Antes de mais nada, vamos relembrar como é que se divide a Bíblia, ok? A Bíblia ela se divide, como vocês bem lembram, aula de catequese básica, em Antigo e Novo Testamento. Antigo é tudo aquilo que foi escrito antes de Cristo, e é escrito pelo povo judeu, né? Na sua maior parte escrito em hebraico, mas algumas coisas em aramaico e grego, e o Novo Testamento escrito depois da vinda de Cristo, da sua vinda, do seu retorno ao céu, que é todo escrito em grego, tá? Os escritos do Antigo Testamento, eles se dividem da seguinte maneira: você tem o Pentateuco, tá? Que são 5 primeiros livros do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. É a parte mais importante do Antigo Testamento. É a Torá, é a lei judaica. Você tem os livros proféticos, que geralmente têm o nome de profetas. Aí você tem Isaías, Jeremias, Ezequiel, sendo que Isaías é o maior, o mais conhecido. Você tem os livros históricos, que vão ter nomes de pessoas, mas eventualmente também vão ter nome nomes aleatórios, como por exemplo o livro de Crônicas, o livro de Reis, o livro de Samuel, enfim, que narram a história do povo de Israel, tá? E você tem os livros sapienciais, que, como o próprio nome diz, eles são relativos à própria sabedoria, são livros de orações, de conselhos que existem no Antigo Testamento, dentre eles o próprio livro da sabedoria, que tem esse nome. E você tem também os Salmos, que é o maior livro da Bíblia, né? O livro com as orações mais relevantes do Antigo Testamento. Você tem Eclesiástico, você tem Cântico dos Cânticos, enfim, tem esses livros todos, tá? Cada estilo literário, ele vai pedir... e tem o Novo Testamento também com as cartas de Apocalipse, mas isso a gente fala mais à frente. Esse primeiro vídeo é para vocês guardarem. Cada tipo de livro tem um estilo literário próprio. O Antigo Testamento ele tem um estilo literário que ele tem um caráter mais lendário, mais mítico. Não que as coisas que estão lá escritas não tenham necessariamente acontecido, não é isso. Mas elas sempre nos trazem uma ideia de história antiga, solene. E também existem prescrições do Pentateuco, mais do Levítico, Números, Deuteronômio, que tem caráter mais legal, são mais leis que são tratadas ali. Os livros proféticos são manifestações dos profetas, geralmente são manifestações mais solenes. Os livros históricos, como o próprio nome diz, eles retratam histórias, e os livros sapienciais são conselhos, basicamente, que nós temos, tá? Eu vou procurar pegar um vídeo para cada um desse tipo de estilo literário, para ir demonstrando a vocês qual é o timbre de voz mais adequado que a gente pode utilizar. Eu não estou querendo dizer que vocês não saibam ler, não é isso. Com certeza a maioria de vocês lê muito bem, tá ok? Mas o que a gente procura trazer nessas formações é algo para agregar o trabalho de vocês, tá ok?
Pode ser que um ou outro não tenha tanta experiência, mas é importante nós vermos que, por exemplo, você vai utilizar eventualmente um tom de voz que vai ser muito adequado numa narrativa histórica, como, por exemplo, uma narrativa do Êxodo, né? Que você vai contando uma história como o povo atravessando o Mar Vermelho. O timbre de voz que você vai usar, por exemplo, quando vai ler o livro da sabedoria, tem que ser outro, porque você não está contando uma história, você está dando um conselho, você está ajudando alguém. Enfim, tem essas diferenças e eu vou tratando com vocês nos próximos vídeos. Mas vão pegando, vão dando uma lida nos livros que é relevante, tá bom? Abraço, Deus abençoe.